Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Parada Cast, diretamente dos estúdios do Quarto Poder Podcast. Esse é o podcast oficial da Parada Ambiental e hoje nós temos um convidado ilustríssimo, maravilhoso. Vou falar desde agora, se não fosse por essa pessoa, se não fosse por esse rapaz bonito que está aqui na nossa frente, não estaríamos aqui hoje, não teria Parada Cast, não teria Parada Ambiental. Ele é avô da Parada Ambiental, tá? Daqui a pouquinho nós vamos apresentar aqui o Thiaguinho. Mas antes disso, meus amigos, boa noite aí, sejam bem-vindos aí a mais um podcast. E aí, Felipe, como estão as coisas? Reencontrou um amigo, né, lá de 1900 e bolinha, né? 1990. Opa, tem que baixar aqui. É daí que tem que baixar, né? Não, é do teu. É o do meu, vamos lá. Aumentando a audiência. Bem, sejam bem-vindos mais uma vez ao Parada Cast. É um prazer enorme a gente estar aqui conversando, trazendo mais uma pessoa envolvida aqui no circuito em defesa do meio ambiente. E uma semana maravilhosa para todo mundo, né? Conta aí, como é que foram as nossas atividades aí nesse final de semana? E aí, Lucas, como que foi as atividades na semana passada? Pessoal, boa noite. Mais um Parada Cast, né? Vamos aí revelar como é que foi a nossa semana, né? Em especial, nesse último sábado, nós estivemos aí realizando mais uma ação de coletas lá no condomínio Efigênio Salles. Nós estávamos aí junto com o Tom, teve o Jackson, o Léo também, que estava junto conosco. Foi um momento muito legal, né, que a gente pôde também receber alguns resíduos sólidos de alguns moradores. Não recebemos tanto assim, porque acredito que... Estava todo mundo para Parintins. Todo mundo estava para Parintins, né? Então, um pouco... Ainda choveu ainda no sábado. Choveu muito forte também, aí atrapalhou um pouco da nossa ação no mês de sábado. Lembrando também que quase todos os meses a gente já está realizando essa atividade lá no condomínio Efigênio Salles. Desde dezembro a gente está lá. Desde dezembro, não só o Efigênio Salles, tem também o Mude também, que são dois parceiraços da Parada Ambiental que estão sempre também dando esse apoio. E a gente está agora preparado para essa próxima semana com as novas ações que a gente que já estão agendadas, né? Sim, essa semana que passou nós fizemos ação no Mundo e na Efigênio Salles, né? Onde eu acho que o Festival do Parintins atrapalhou um pouco a gente, né? Pouquíssima gente nesses dois condomínios, até nas ruas, né? Vocês pudessem ver, estavam um pouco mais vazias. Mas eu acho que nós coletamos essa semana 1 tonelada, né? Nós fechamos 180 ações, né? E coletamos aí 47 toneladas, né? Então nós estamos nesse patamar aí, começando hoje aí o segundo semestre do ano 2025. Nós temos grandes objetivos aí. E falar de primeira mão para ti, Thiago, que nós estamos organizando aqui, vamos realizar no final do ano, perto do nosso aniversário de 2 anos, o Prêmio Parada Ambiental, onde nós vamos homenagear e premiar todos os atores do ecossistema do meio ambiente, né? Inclusive, você vai participar aí futuramente, que você pode ser premiado em várias categorias, não só em uma. Tanto você como pessoa, como o Drive-Thru Ambiental aí como organização social. Maravilhoso. Beleza? Então... Agenda, né? Não, mas antes de falar da agenda, mostra as fotos aí, Eduardo, aí da semana passada. Fez com música hoje? Não, só fez foto mesmo. Só foram fotos? Vocês já perceberam que no Parada... O Jackson duplicou aqui. No Parada Ambiental tem pessoas acima do peso, né? Isso tem que mudar. É a família que mais cresce no Brasil. Desce pros lados. Nós pegamos, essa aqui é lá na Efigênio Salles, né? Nós pegamos muitos papéis aí, muitos livros. Sempre vem muito livro, né, Tio? Sempre vem muito livro, né? O interessante é falar que vem muito livro. Mas quando a gente vai falar para o processo da reciclagem, para o catador, para a pessoa que vai vender, não é quase nada que dá em dinheiro, né? É verdade. Até porque o papel e o PET é o que vem desvalorizando, todo dia desvaloriza um pouquinho mais. Olha aí, isso aqui é uma foto com o instituto que nós vamos ajudar nesse mês de julho, que é o Instituto Socioemocional do Amazonas, que fica lá no Promorá, na Alvorada 2. E na próxima semana nós já vamos realizar uma ação conjunta lá na quarta e na quinta.
e estamos bem ansiosos por essa nova parceria aí. E a Dona Val e o Gabriel, o nome do rapaz aí, e nós conhecemos assim bem pouco tempo, e durante esse mês de julho nós vamos estar levando todos os reutilizáveis para eles aí. Eles fazem um trabalho muito legal lá na Alvorada, lá há quase 3 anos, se eu não me engano. Então é isso, a nossa... Falou da agenda. Nossa Isso aí foi a agenda da semana passada, né? Essa semana nós vamos estar lá no Splendore, no condomínio Splendore, lá na Jacira Reis, quarta e quinta. Isso. E lá e sexta e sábado nós estaremos no condomínio Jardim dos Eucaliptos, ali pertinho ali do Aeroclube. Né? Então, se você estiver passando lá por perto, quiser descartar, quiser fazer doação, é só passar lá e nós vamos atender você. Manda uma DM no Instagram para avisar que nós vamos ficar aguardando você lá. Tá bom, pessoal? Você que for saltar de paraquedas aí esse final de semana, já passa lá com a gente, já deixa o seu resíduo. Lá pertinho. Vamos lá agora? Vamos lá, presente o rapaz aí. Vamos falar dele, Thiago Andrade, 41 anos, solteiro aí, a mulherada de plantão, solteiro, administrador e educador físico. Ele é apaixonado pela Maria Alice, é o Dindo da Maria Alice, né? E ele também é fundador do Drive-Thru Ambiental. Ele é associado regional do Limpa Brasil e agora está entrando como pesquisador na Fundação Paulo Feitosa, fazendo a sua pesquisa em ISG, e depois ele vai explicar para a gente. Bem-vindo, Thiago. Foi uma surpresa muito grande, né? Como eu comentei com os meninos mais cedo. Pela foto eu não lembrava, mas agora já tosado, né? Consegui trazer aquela imagem. Isso. Trazendo aquela imagem daquela pessoa que eu conheci lá em 1999, 98, 2000 foi o ano que a gente saiu ali do IBA, né? Com 10 para 13 anos, alguma coisa assim. Isso. Era muito novinho. 98 foi o ano que esse rapaz nasceu. 98? Tu nasceu em 98? 98. Tá rodando sem óleo há um tempo. Meu amigo. Bem-vindo, meu amigo. O microfone é seu. Cara, antes de falar, eu quero... Então não é mais, agora é do Tom. Eu quero falar que quando nós fizemos o Parada Cast, né, eu conversei com o Lucas, depois conversei com o Felipe, eu falei, cara, a primeira pessoa que tem que vir aqui tem que ser o Thiago. Porque tudo isso aqui começou com o Thiago. Só que problemas, agenda, né, nós começamos... Você era um Big Zero na primeira. Começou na quarta, foi para quinta, foi para segunda, agora tá na terça... Né, e finalmente as nossas agendas se cruzaram. Ele né? Tá abrindo o segundo semestre, né? Primeiro dia do segundo semestre, né? Tá abrindo. E nós já renovamos aqui por mais 3 meses nossa casa aqui. Né? E eu conheci o Thiago no Hackathon. Né? No Hackathon, naquela época, Thiago, em 2022, eu tava um rato de Hackathon. Eu também. O rato? Tipo rato de biblioteca, que tu gosta de estar lendo e tal. Rato de academia, rato de lanchonete. Rato de hackathon é o cara que tá ali. Eu acho que foi uma fase, cara, eu tava muito focado. Em qual hackathon que a gente se conhece? Reseton, lá no Reseton, no Impact Hub. No Impact Hub. Ah, tá. Esse já tinha sido o terceiro. Foi na hora. Quarto. Foi naquele ano. Eu já tinha ido uns 3, 4 também. Tu foi no Bemol Tom, não? Não, não fui no Bemol Tom. O primeiro que eu participei foi no Bemol Tom. E participei já levando o primeiro lugar. Foi mesmo? Top. Aí eu lembro que estar lá no auditório, né, lá do Impact Hub, aí vem aqui apresentar as ideias, né? Aí, como eu tava com meus... Já fui com o time formado. Aí foi um rapaz lá para falar da ideia dele. Aí quem foi representar, acho que tu foi lá, né, começou a falar, e formaram os times, depois tu começou a falar sobre Drive-Thru Ambiental, né, começou a falar daquilo que tu fazia. Eu falei, poxa, que legal essa ação dele, nessa iniciativa. Eu sempre quis fazer algo parecido, né, desde criança eu tenho essa causa do meio ambiente, né, tudo começou com o cascudo da minha mãe, quando eu joguei o plásticozinho do bombom no chão, né, ela mandou pegar para jogar no lixo. Então ali se iniciou ali um processo de sensibilização da minha parte. E quando eu te conheci, eu falei, cara, que legal, né? Você voluntário, né? Vi outros amigos que estavam lá que foram voluntários também, né? Eu falei, pô, ser voluntário lá também, e fiquei participando, acho que um pouco mais de um ano contigo. Sim. Lá, até que eu tive a ideia de fazer parada ambiental e pedir tua bênção também para fazer, né?
E... A bênção é sempre dada, né? Como a gente falou mais cedo. É uma ideia. O drive-thru é uma ideia. E não é uma ideia, é uma ideia minha. Mas não quer dizer que é um conceito meu, sabe? Que tem que ficar só comigo. Eu acho que quanto mais gente focada em pensar em transformar a mudança, mas que assim, tenha cacife para aguentar. E assim, vocês já mostraram que tem, já são 2 anos, né, fazendo isso. E porque é muito fácil a gente pensar em fazer algo com reciclagem quando a gente escuta que vale dinheiro. Sim. Mas quando a gente começa a fazer, que a gente vê as dificuldades, vê que não é dessa forma, que realmente para ganhar dinheiro com resíduos recicláveis, você tem que batalhar muito. E o drive-thru ambiental é assim, o legal é que tu falou que tu é desde criança, tu é ligado à sustentabilidade. Eu comecei a falar pro Felipe mais cedo. Comigo já foi o contrário. Eu não tive esse negócio, a cultura, sabe, de jogar de reciclável. Não tive. Eu fui de uma geração que, sabe, algumas pessoas perceberam, mas não faziam, e outras pessoas percebiam, nem faziam, porque não fazia diferença. Eu entrei, né, o drive-thru ambiental, ele foi criado, ele existe até hoje e vai existir para sempre, por causa do impacto social que eu percebi em relação a descarte de recicláveis. Como eu estava falando bem no início para vocês, a gente entende o reciclável como a ponta do iceberg. É verdade. E assim, muito se fala de reciclável. Beleza, mas e as coisas ressignificáveis? E as coisas que podem ser reutilizadas e não são reutilizadas porque não é reciclável? E os eletrônicos? Porque é um grande problema, o eletrônico é extremamente reciclável, ele volta para a cadeia quase que 90%, quase que 100%, e ninguém fala sobre. Então, assim, quando eu percebi que a gente podia causar impacto na vida de pessoas através de pessoas, foi que nasceu o drive-thru. E como foi o insight para começar isso, cara? O que tu tava fazendo? Onde tu tava? Como foi o start? Como foi o estalo? Eu fui convidado, eu participei de uma ação do Instituto Limpa Brasil, que foi na Ponta Negra. E quando eu falo que não, sabe, não me fazia diferença, eu não olhava para os recicláveis com, tô sujo. Eu não vou ser hipócrita e falar, eu não tinha essa visão. A gente participou de uma ação que foi minha professora Silvia, obrigado. E toda vez que eu encontro ela, eu falo que ela foi responsável, o grande responsável pelo que eu me transformei. No final da ação, eu vi, a gente pegou os sacos, então, sabe, nem mudou. Quando foi início de 2020, pandemia, né? Pandemia veio fevereiro. Fevereiro, março. Fevereiro. Acho que foi a época do carnaval. O carnaval foi em fevereiro. Nem na época do carnaval. Em janeiro, eu fui convidado pelo Limpa Brasil para ser líder para a equipe do dia. Eu fui convidado pelo pessoal do Limpa Brasil para ser líder do Dia Mundial da Limpeza. Aí, assim, tudo que eu faço sou meu dono, sabe? Eu quero fazer coisas gigantescas. Aí sai grande, sai média, mas, sabe? Eu pensei logo em fazer lá no Bilhares, sabe? Porque tinha 4 limpezas que podia fazer. A digital, a metal, a coleta, né? O mutirão de limpeza, e tinha uma outra que agora não vem na memória. Falei, pronto, vou fazer lá. Só que veio a pandemia. Aí aquilo ali... Falei, bem, então assim, aí como Manaus já estava, isso era setembro, Dia Mundial é setembro. Quando foi em setembro, quando foi em agosto, eu falei assim, vou fazer com distanciamento, diminuir o número de pessoas, porque a gente já estava Manaus já estava mais que se tocando, que a gente ia ter que aprender a conviver com o vírus. Eu falei, cara, vou fazer dessa forma, a gente tem que aprender a conviver. Adaptou, né? Aí adaptar, né? Aí o processo de higienização dos resíduos não ia ser eu passar só uma aguinha, tinha que ser algo tudo mais, ia ter esse conceito. Mas uma pessoa, inclusive, não vou falar o nome, porque realmente eu imagino que seja mais de Manaus, entrou em contato com o pessoal e falou, pô, ele vai fazer, não sei o que, o mundo todo. Aí a presidente, a diretora do Limpa Brasil, Edilene, queridona, ela falou, Thiago, infelizmente tu não vai poder fazer. Quer dizer, ou tu pode fazer da forma que tá fazendo, mas como é um evento de fato global, são 191 países participando,
fazendo alguma atividade que melhora o meio ambiente em que vive, no mesmo dia, na mesma hora. Inclusive, o Dia Mundial da Limpeza, só um spoiler, ele se tornou data oficial da ONU, tá? Então, bacana. Qual é o dia? 20 de setembro. Perfeito. Então, assim, sempre é o segundo sábado do mês. Eu acho que é o segundo sábado do mês. Ou não? Não. Não, mas é o segundo sábado do mês sempre, que a gente comemora. Pronto. Então, a pessoa falou, eu falei, caramba, aí, tá, tu pode fazer, mas não vai ter foto. Eu falei, poxa, então não tem graça. Não quero. Aí foi quando eu fiquei assim, tanto é que a gente fez uma limpeza mental no meio do flutuante, no yoga, transmitido para todo mundo, com a Lilian. Aí eu falei, cara, e agora, o que eu vou fazer? Aí tinha o do Jean, não sei se vocês já ouviram falar do Jean, ele é de Curitiba. O Jean, eu conheci ele limpa o Brasil, mas ele está muito focado no Instituto Lixo Zero. Ele tinha um drive-thru, que era o drive-thru da reciclagem. Uhum. Mas era um drive-thru assim, que ficava lá montado durante um mês, com os quiosques, sabe? Não era tudo que recebia de fato. E assim... Era específico? São aqueles resíduos que todo mundo pega, sabe? A gente tem que montar um PEV e vamos, sabe? A gente tem dinheiro, tem que fazer dessa forma. A gente coloca os resíduos. Não estou falando mal, gente, sabe que eu te amo. Mas era isso. Então, assim, aí eu falei, cara, tá aí, legal, drive-thru. Olha só, o drive-thru tá na moda. Hoje em dia as pessoas compram um drive-thru e as pessoas usam muito delivery, tudo de moto, tudo muito, sabe, longe de pessoas. Eu falei, tá aí. Época da pandemia, eu tava doido, só comigo dentro de casa, sabe? Caraca, 24 horas. Muita gente enlouqueceu, né? Não, 24 horas por dia comigo mesmo, cara. Eu entendo você que não consegue passar comigo 24 horas, 48. Não, eu entendo, eu sou muito chato. Nossa Senhora. Esse negócio, só vou pro cinema sozinho, eu não vou. Não vou. Cara, eu me suportei. Então eu entendo que vocês passam. Então foi tudo isso, sabe? Aí, só que assim, o drive-thru surgiu naquele momento. Só que assim, no final do drive-thru, assim, foi desproporcional. Eu não sabia, assim, eu tinha pedido resíduos específicos. Papelão, porque tinha o George, do Recicla Manaus, que inclusive eu acho bem interessante ele vir aqui também. O George, que ele coleta papelão. Somente papelão? Somente papelão. Eu não sei se ele tá com papel, mas porque o papelão também, querendo ou não, ele tem um valor a mais do que o papel misto, do que o papel, né? Então, eu creio que ele também colete as outras coisas, sabe? Se for, tem outras, ele não vai falar que não coleta, mas ele o foco dele é em papelão. O foco dele é papelão. Aí tinha o Marcelo, que era era uma startup que ele estava criando, não sei como é que tá. A história que ele coletava exclusivamente tampinhas de garrafa. Porque essas tampinhas de garrafa ele vendia e comprava ração para pets, Ecopets. Aí comprava ração para pets. E o eletrônico para o instituto, não, para descarte correto, né? Para descarte correto. Então era esses 3 tipos de resíduos. Só o que variava muito era a tampinha, que a tampinha podia ser de tudo, mas era tampinha. Tinha que ser tampinha. Naquele dia, eu lembro de 3 carros parando um pouquinho depois do drive-thru ambiental. E aí eu via vontade mil indo, aí vindo, Thiago, é porque ela tá com um saco de garrafa dentro do carro. Eu falei, poxa, então pega aí, né? Acho que não vai ter problema levar o cara que vai levar as tampinhas, levar as garrafas, gente. As garrafas PET. Não fazem noção. A pessoa me veio com saco, porque eu acho que é aquele saco de geladeira, cheio de garrafa PET. Toma, aí naquele momento começou o drive-thru ambiental, que era quando eu fiz, a pessoa fala drive-thru ambiental, porque era uma logo amarela, sabe, que eu fiz não foi nem no Canva, foi no PowerPoint. Era da época do PowerPoint. Ou eu fiz no Word, sei lá, anyway. Mas era amarela e tudo mais, eu falei, pronto. Aí quando eu vi aquela necessidade das pessoas falando, olha só, não, é porque eu entregava aqui no açaí, mas tava engarrafado, eu resolvi passar por aqui, achei legal, veio aqui e resolvi perguntar. Eu ia falar, ver a bagunça. Não, mas é porque tava porque fica agitado, né? Tava um lixão da melancida.
No momento que ela parou, ela tava... Porque assim, a gente não tinha tenda ainda para aquilo. Então, realmente, ficou tudo ali, sabe? Foi uma proporção maior do que eu estava imaginando. Muito maior. Só na primeira edição do Drive-Thru Ambiental, que assim, a gente não tinha feito tantas divulgações assim, foi 1,2 toneladas de eletrônico. Só de eletrônico? Só de eletrônico. Tinham coisas assim, que a pessoa que estava na casa, com certeza que se o acumulador não sabia que ela ia dar, tá brigando com essa pessoa até hoje. Que eram aquelas televisões meio que de madeira, sabe? Era uma coisa fora normal. Eu falei, caramba. Aí outras pessoas que falavam assim, olha só, eu tô andando com esses resíduos há um tempão no meu carro. Mas eu não sei onde deixar. Naquela época não tinham esses PEVs para por Manaus. Tinha aquele que já tá ali na Dom Pedro, na Praça Dom Pedro, mas que era super abandonado, sujo, feio, apagado. Hoje em dia tá melhor. Nem sei, eu achei que eles tivessem desmontado aquele PET ali, aquele PEV. Aí as pessoas falam, cara, eu fico andando e eu não sei onde deixar. E legal. Vai ter outro. Aí eu falei, cara, naquele momento eu falei, sábado, no primeiro sábado do mês que vem. Nem sabia de nada, mas vai ter. Vai ter. Aí isso foi... Isso foi dia 20 de setembro? Não, isso foi, eu acho que 13 ou 19 de setembro. Foi há 5 anos atrás. No segundo sábado. Então o Drive tá caminhando para os 5 anos, né? Esse ano ele faz 5 anos. Setembro. Inclusive na semana do Dia Mundial da Limpeza. A gente não faz no mesmo dia, porque Dia Mundial da Limpeza ele tem que ter. Um dia especial. Um dia pra ele. O Drive-Thru, um dia especial pra ele, sabe? A gente pode fazer alguma coisa junto, mas assim, tipo assim, o Drive-Thru na sexta, sabe? Mas são 2 datas que tem que ser muito bem marcadas. Aí, esse foi o primeiro start, sabe? De vou continuar. Só que assim, não sabia ser Drive-Thru Ambiental, tanto é que eu queria colocar Instituto Amazônia Sustentável, sabe? Sabe? Que fosse... Aí assim, primeiro start foi esse. O segundo foi, no final, o evento estava marcado para terminar às 17 horas. Eu consegui despachar tudo 8 horas da noite. Eu sei como é. Mas sabe como eu consegui despachar? Eu coloquei tudo dentro de saco. Que dava para colocar em saco, tudo. Organizei tudo do lado do Impact Hub. Isso me dói muito. E eu vou falar, Abri, não tem por que mentir. Quem fez a retirada dos resíduos foi a CEMUSP, na segunda-feira. Tu tem noção disso? Aí, naquele momento, me deu um start. Eu falei, poxa, mas cara, a gente tem... Mas eu também não fazia ideia que não ia valer muito para eles, sabe? Os resíduos que tinham lá. Porque a gente falando de realmente o que enche os olhos dos catadores, né? Querendo ou não, é o serviço deles, é a empresa deles, é como eles lucram, como eles faturam. Aí, eu comecei a ficar muito irritado. Porque, caramba, eu falei, beleza, caramba, não tem uma associação de catadores que tenha tipo assim, alguém de urgência, sabe? Que alguém precisa daquele momento, vou ter um evento agora, tem muito resíduo, tu pode me retirar? Eu fiquei, aquilo me embolou, me deixou bolado. Aí, assim, naquele momento eu falei, caramba. Aí, foi o que me fez continuar com o Drive-Thru Ambiental, foi, cara, as pessoas têm que conhecer a história dos catadores de resíduos recicláveis. A galera tem que entender quem são essas pessoas. Essas pessoas, inclusive, eu vou falar para você que essas pessoas não são lixeiros. São catadores de resíduos recicláveis. Tudo, quando você for fazer alguma doação, tanto para descarte, para Drive-Thru, quanto para parada ambiental, lembra, higieniza os produtos. Porque não adianta, tu faz tudo certinho e coloca lá um copo de Coca-Cola, uma garrafa aberta, uma bandeja de isopor com resto de alimento. Gente, isso vai contaminar todo o serviço. Verdade. Isso você entrega na frente da sua casa. Não deveria, mas isso é para ser entregue na frente de casa. Então, assim, quando a gente fala de descarte correto, a gente tem que entender que a gente está falando de recicláveis exclusivamente. E o reciclável, quando ele tá sujo, ele se torna contaminado. Então, assim, e é super prático de fazer. Eu lembro que eu passei por isso nas primeiras vezes que eu fui voluntário no Drive-Thru Ambiental. Nós acabamos de comer, né, lá naquela marmita. Aí eu peguei a marmita e coloquei no meio das coisas lá. Aí tinha a moça, não, isso aqui tá contaminado, não pode. Aí ela tirou lá. É que nem o caso também. Que quase levou o cascudo, hein? Quase levei outro cascudo. A sorte era porque eu não vi, porque não alcança. A gente já realizou uma ação lá no Conjunto Tiradentes com alguns moradores daquela região.
E um morador, ele descartou vários papelões, vários mesmo, um malote exorbitante de papelão. Só que quando a gente foi retirado o veículo, né, da caçamba do carro, da carroceria, o que aconteceu? A gente percebeu que todo aquele papelão já estava ali contaminado com gordura. Muito mesmo. E muita gordura. Então, tipo assim, a gente entende a boa ação da pessoa que fez esse descarte conosco. Mas, por outro lado, contaminou todo o papelão com a gordura. Né? É porque é um processo delicado, né? Aquele que a gente costuma falar. E, na verdade, ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. É o processo formiguinha. Não, mas as pessoas... Tipo assim, é uma informação que elas têm que interpretar, sabe? Porra... Reciclável é reciclável, gente. Todo mundo, ninguém é obrigado, mas, porra, a gente teve anos e anos e anos de educação ambiental. Ainda falta muito, ainda falta avançar bastante. Falta demais. Só que assim, eu acho que tá aí que a gente entra, sabe? Aí que a gente entra. A gente costuma falar que é falar de forma humanizada com essa pessoa, tratar essa pessoa de forma humanizada. Aí a pessoa leva um malote cheio de papelão. Aí chega lá, vocês falam, isso eu não recebo. Tu tá entendendo? É humanizar o processo. Até porque, olha só, me desculpa as associações de catadores, as cooperativas de catadores. Mas quando o resíduo chega lá contaminado, isso não é informação para a sociedade levar para si. Eles têm que entender que quando vai fazer a doação, porque a gente não fala de caixa, quando a gente vai fazer a doação dos resíduos recicláveis, ele tem que estar limpo. Olha só, fala a verdade, ninguém doa um tênis rasgado, uma blusa rasgada, uma blusa manchada, uma roupa, um brinquedo faltando numa roda. Isso não é doação, isso é descarte. Sim. Então, assim, a pessoa, ou ela compra, ou ele está em perfeito estado para doar. Por que quando ela vai fazer com o descarte dela, entendendo que existe pessoas em vulnerabilidade social que vão lucrar com aquilo, ela não olha para aquilo com mais carinho? Então, entender. Mas quando esse produto chega na associação de catador, na cooperativa, porque, querendo ou não, chega muito, esse resíduo é entregue para o aterro sanitário. Entendeu? Então, a gente está freando um dos problemas, que é criar outro lixão, quer ir para as ruas, para os igarapés, sabe? O lixão, vamos colocar esse lixão aqui nessa esquina, sabe? Então, assim, não fica, a associação não é irresponsável, a cooperativa não é irresponsável de pegar o rejeito e colocar na frente. Eles entregam no aterro sanitário. Porém, o quilo do rejeito, as associações pagam também. Entendeu? Então, assim, é uma parada sensível. Não estou falando que, às vezes, a gente costuma parafrasear, e eu acho que eu já te falei sobre isso, a gente costuma parafrasear no conceito do drive-thru-metal um filósofo contemporâneo, que todo mundo conhece. Tem gente que odeia, tem gente que ama, tem gente que só gosta. Mas que, assim, no meio de alguma coisa que ele fala, o final é 99% anjo, 1% vagabundo. Ou 99 anjo, 1% vagabundo. E eu acho que esse processo tá aí, sabe? A gente não consegue ser 100% em nenhuma esfera da nossa vida. A gente não consegue ser amor. Não consegue. Sim. Então, como é que a gente vai conseguir ser 100% numa coisa que teoricamente é nova pra gente? Teoricamente não, que é nova pra gente. Ou então que a pessoa conhece há muito tempo, mas, cara, ela esqueceu de lavar aquele copo, esqueceu. Então é 1% que ela vai ter daquele processo. Agora, o que as pessoas não podem é inverter. Achar que tudo é reciclável, colocar no mesmo espaço e descartar. Uma coisa importante que tu falou é que eu vejo que também falta muito a questão da humanização, porque eu estou me colocando à disposição para levar, por exemplo, alguns livros, levar algum tipo de material, e ali tem algum material que foi contaminado de alguma maneira. A pessoa que recebe, muitas vezes ela não diz assim, olha, eu não posso receber porque está assim, o manuseio pode ser esse, ou eu vou receber, mas numa próxima o senhor pode, por favor, ou a senhora pode, por favor, ter um pouquinho mais de atenção. Ter essa questão da educação ambiental também funcionando nesse sentido. Porque tem gente que está ali e diz, não recolho, aí a pessoa pega, então, vou jogar ali na frente, eu vi uma lixeira viciada no caminho, jogar essa porcaria aí. Sim. Aí a gente acaba prejudicando também todo o contexto ambiental ali daquele local. Sim. Thiago, levando esse assunto que a gente está discutindo, uma coisa que eu fiquei curioso de saber
é que logo no início, quando foi criado o drive-thru ambiental, com certeza muitos desafios vieram aparecer para você e toda a sua equipe, né? Qual foi o desafio, aquela dificuldade que fez de você parar e pensar em buscar uma solução e que pode, inclusive, ser até hoje esse problema? O que assim, eu costumo falar que o drive-thru... E assim, tem gente que pode me considerar arrogante e tal, mas o drive-thru ambiental é missão de vida. Uhum. Missão de vida. Os problemas, assim, no início, confesso que não teve, assim, com exceção do primeiro drive-thru, assim, que eu fiquei louco por causa dos resíduos. Mas hoje em dia me consome muito. Tem vezes que o drive-thru não tem verba para incentivar a associação de catadores para pegar. Mas eu sei que além dos recicláveis que vão estar lá, vai ter muita coisa ressignificável, vai ter muita coisa que eles vão poder utilizar no dia a dia deles, vão poder depois... Porque eu já sei que tem uma associação, acho que pelo menos uma ou duas, que tudo que elas recebem de ressignificável no ano, elas consertam tudinho, no final do ano elas fazem um grande bazar. Bacana. 1 ou 2 bazares por ano, sabe? Isso é legal. Perfeito. Só que assim, aí tem... O grande problema para mim, tanto é que agora, esse mês mês de julho, a gente vai tentar essa coleta de uma outra forma, não é com a associação de catador diretamente. A partir do dia 5 de julho, a gente vai estar aqui nos Bilhares, né? No Festival Amazônico, aqui já fazendo propaganda. Não, pode fazer. Então, dia 25 de julho, agora sábado, a gente vai estar no Parque dos Bilhares, de 14 às 20 horas, recebendo tudo que não faz mais sentido para vocês. No Festival Amazônico. Eu tava com saudade de ouvir o Thiago falar isso. Tudo aquilo que não faz mais sentido para você. Então, mas é bom especificar, né? Não, porque é legal isso. Porque realmente isso é uma coisa assim que toda vez que eu falo assim, não faz mais sentido, eu lembro de ti, cara. Porque tu fala muito isso. E porque realmente, tipo assim, se a gente for pensar em mudar... Não adianta tu fazer, foi o que eu falei, o reciclável é uma ponta desse iceberg, não adianta tu, eu entrego meus recicláveis no PEV. E os eletrônicos? Porque os PEVs não aceitam. E o óleo de cozinha que os PEVs não aceitam. E a esponja de lavar louça? E a cápsula de café? E as coisas insignificáveis, que são roupas, brinquedos, tudo que não te faz mais sentido, não te cabe mais, tu continua deixando de lado, entendeu? Aí no dia que tu precisa fazer a limpeza da tua casa... Tu coloca tudo no saco, coloca na frente da tua casa porque o caminhão do lixo vai levar. Aí para onde vai esse caminhão de lixo? Para aterro sanitário. Lá no aterro sanitário, não sei como tá ainda, mas tem famílias que vivem do lado, principalmente dos lixões, né? Tem comunidades, em Figueiredo tem uma comunidade ao entorno do lixão que eles ficam esperando os caminhões chegarem. O caminhão chegou, eles ficam se degladiando para ir para cima para ver quem pega mais lixo, assim, sem empenho nenhum. Isso lembra a Ilha das Flores, aquele filme. Ilha das Flores, isso é muito relativo. Então, assim, quando eu falo que as pessoas não doam coisa manchada, um tênis desgastado, que tal se a gente repensar e não precisa, só não entrega sujo, mas entrega limpo, entrega cheirosinho, sabe? Não entrega um tênis com chulé, sabe? Se tiver realmente muito descartado mesmo, tudo bem, é rejeito, sabe? Mas, de fato, deixa o catador entender se faz sentido pra ele ou não. Só tô falando, não entrega o lixo, não entrega rejeito. O que não faz mais sentido pra mim pode fazer sentido pra outra pessoa. Muitas das vezes, a pessoa pode não ter farda pra trabalhar, mas ela usa aquela blusa lá no dia a dia dela pra fazer a segregação dos rejeitos, dos resíduos, perdão. Então é isso, sabe? Entrega, deixa eles entenderem se faz sentido. Porque, como eu falei, se não fizer, não sendo rejeito, ele vai entregue para aterro sanitário, junto com o rejeito, sabe? Mas entender que não é para entregar rejeito. Tu falou uma coisa que me chamou a atenção, que até me lembrou uma novela da Carminha, né? Que ela vivia no lixão. Avenida Brasil. Porque, tu comentou, por exemplo, Figueiredo. Tem famílias que vivem lá no entorno do lixão. Então, aquilo que não faz mais sentido, que você não conseguiu deixar no drive-thru, ou não participou de uma das ações da parada ambiental, tu limpou tua casa, jogou dentro do saco, deixou lá na frente, o lixeiro levou, chegou no lixão. Isso também, fora a questão ambiental,
a gente tem aí um problema de ordem na saúde, né? Sim. Porque imagina o tanto de pessoas que se ferem e se cortam em vidro ou em seringas também que são descartadas assim. De forma incorreta. Vários tipos de contaminação que a pessoa... Chorume. Não, porque assim... Outras coisas. O chorume é uma coisa que, assim, infelizmente, sendo uma comunidade que nasceu em torno do lixão, que ela tá atrás realmente do lixo, para ver se ele vai tirar uma oportunidade lá, é uma coisa que é comum para eles. O grande problema realmente é que eles não têm EPIs, eles não têm luvas, eles vão às vezes descalço, eles vão de sandália, ou vão com tênis, sabe? Mas eles vão pro meio do lixo, literalmente. Eles pisam, às vezes, o lixo vem no joelho. Entendeu? Pra mim ia ser na cintura, mas... mas vem no joelho, tá entendendo? Então, assim, além de tudo, realmente é o impacto social. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que lembrar que o social, ele tá realmente ambiental, financeiro e social. Não dá para falar de sustentabilidade falando de ambiental e financeiro. Perfeito. Não dá para falar de sustentabilidade e falar só do ambiental. A gente tem que falar do social, sim. E principalmente a gente entendendo que quando a gente pensa em reciclagem, e esse é um exemplo que eu gosto de dar sempre quando eu vou visitar alguma fábrica que eles me convidam para fazer alguma coisa, cores de resíduos. Separadozinho, tudo separadozinho. Acho que faz sentido. Real. Eu acho que vão ter associação de catadores que vão ficar muito chateados comigo, mas na associação, nos galpões, tem um espaço que eles fazem a segregação desse resíduo. Então, é uma engrenagem da empresa deles que vai funcionar. Tá entendendo? O que não pode ser tudo no mesmo, não é colocar vidro no mesmo saco para ter o rejeito dos resíduos reciclados, porque vai quebrar no meio do espaço, sabe? Ter um cuidado com as coisas que podem ferir. Mas quando você vai ver aquele reciclável, eu nem sei, para falar uma verdade, eu nem sei as cores. Não sei falar o azul, essa cor, não sei. Mas vou falar para vocês, chamar a atenção de vocês. Toda vez que vocês passarem por esses coletores, vocês reparem, nunca o coletor específico que é para aquele coletor vai estar lá. Vai ter tudo menos dele. Tipo, o vidro não vai estar lá, o vidro vai estar no metal. O metal vai estar no papel, tá entendendo? Então, assim, é mais fácil a gente abrir duas lixeiras, uma para o rejeito e uma para o resíduo reciclável. Para o reciclável. Até melhora a forma como as pessoas vão agir quando forem descartar. Entendeu? Desculpa, Thiago. Eu percebi isso na empresa onde eu trabalho como pedagogo, que fizeram uma campanha na Semana do Meio Ambiente de colocar vários lixos, né, com adesivo. Esse aqui vai ser só papel, esse aqui vai ser só vidro, esse aqui vai ser somente lixo orgânico e tudo mais. E aí ficou aquele ponto de interrogação depois no final. Para onde é que nós vamos levar já todo esse material? E aí chegaram comigo, olha, deve ter os pontos de coleta, né? Os pontos de coleta que tem nos supermercados, né? Como o Pátio Gourmet, DB, né? Ataque. Eu acho que todos os grandes todos. Queiroz, todos eles têm agora. Eles só não têm o do rejeito, né? Mas só não tem do rejeito. É PEVs, é para recicláveis. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas têm até aquela boa intenção de fazer essa mudança, né, de postura, de separar os resíduos em cada lixeira, né, para fazer esse descarte correto. Só que muitas das vezes não sabe para quem destinar. Né? Sim. E assim, o negócio dessas cores quando começou esse boom da reciclagem, era feito para empresas. As empresas tinham que ter empresas para reciclagem. Só, cara, a empresa hoje em dia, ela quer tudo aqui, ó. Tudo limpo, a garrafa PET que é higienizada. Sem um grudezinho. E quem faz esse processo? Os catadores. Tá entendendo? Então, quando começou esse negócio, principalmente dos eletrônicos, principalmente coisas que as pessoas gastavam dinheiro, e eu vou falar, é uma coisa, cultural. As pessoas, caramba, eu vou entregar uma televisão que eu paguei R$5.000, porque por onde funcionar, pro cara, o cara não vai pagar nada de volta. Que loucura é essa?
Eu vou sair da minha casa, vou colocar vou entregar o resíduo ali para uma empresa levar para ganhar dinheiro. Então, quando começou, deu certo durante o momento. Mas hoje em dia não dá mais. Sabe? Hoje em dia não dá mais. Quem faz esse processo de quem são os heróis da reciclagem hoje e do primeiro processo, a primeira fase da reciclagem, que é a gestão, sabe? A retirada, a segregação, são os catadores de resíduos recicláveis. Uhum. Então, sabe, assim, por isso que eu foco muito neles. A gente tem que entender essas pessoas como pessoas. E não só que tá bom, vou entregar meu lixo para aquela pessoa e tá tudo bem. Não, a gente tem que entender. Eu preciso retirar resíduo aqui da minha casa. Tu vem pegar. Aí, assim, muitas das vezes eu conseguia colocar associações, sabe, para fazer aquela retirada. Mas as pessoas já acham como obrigação da pessoa fazer aquela retirada. E pior, você está pagando nada. Hoje em dia eu não falo. Hoje em dia eu falo, ó, passo logo direto para a associação, ou já falo assim, ó, ele cobra R$250, R$300 para fazer a retirada. Se a pessoa quiser, fechou, eu vou atrás da associação. E aí... Porque aí já muda o efeito, assim. Quando não estavam cobrando, entrava na rota da associação. Podia ser segunda, No momento que desse. a sábado, nessa semana, no outro momento que desse, eles iam fazer. Quando paga, já muda de configuração. a configuração total. Então, assim, a gente dá prioridade. Né? A gente tem que entender que realmente essa galera... A gente faz isso também. A galera, eles precisam realmente, é uma galera que precisa do nosso lixo reciclado, porque não tem problema em não chamar de lixo, o nosso lixo reciclado, mas higienizado, para ganhar dinheiro. Mas para eles ganhar dinheiro com aquele resíduo, eles precisam de muito. Sim. De muito, às vezes de 5 toneladas. Às vezes a empresa só recebe a partir de tantas toneladas, não recebe só 100 quilos. Entendeu? Então eles precisam de muita coisa, muito volume para ganhar dinheiro efetivo com aquilo. Então a gente tem que começar, como eu falei, a gente estava falando isso mais cedo, as pessoas têm que começar a entender que o que a Associação de Catadores está fazendo não é um favor para a pessoa. Verdade. Sabe, para a pessoa que está lá, que está precisando descartar, que está precisando limpar a casa, que está precisando limpar a empresa, não é um favor que a associação vai estar fazendo. A associação vai estar recebendo, a associação vai estar fazendo muito mais pela pessoa do que a pessoa está fazendo por ela. Está prestando serviço. E assim, e lembrar que ela é uma prestação de serviços. E nada, hoje em dia, depois de quase 5 anos, eu entendo que nada se faz por amor. Sabe? Infelizmente, nada se faz por amor. Principalmente se é missão de vida, se é o que você quer pro resto da sua vida, sabe? Se você focou naquilo, as pessoas têm que entender que não, você não tá fazendo um favor para mim por tu tá me dando 1 tonelada de livro. Não, eu tô fazendo um favor para ti, porque o que tu vai fazer com esse livro? Então, tipo, as pessoas entenderem, sabe, que é um processo, é uma logística que todas as engrenagens têm que se entender. Ficar em harmonia, né? E Thiago, como que foi depois da primeira ação do drive-thru, até tu encontrar os parceiros, né, que é o Thiago, que é a Vitória, como que foi esse processo de chamar voluntários, né, que as pessoas iam mesmo, né? Eu lembro que tinha dia que tinha 5, 6, 7 voluntários. É porque hoje em dia a gente reduziu o horário de uma ação do drive-thru ambiental, né? Então, hoje em dia, até meio-dia. Sim. Sabe? Tem uma ação, outra que a gente dia todo. Não, até mais 5, 6 horas. Só que a gente começou a perceber que as pessoas iam pingado. Então, como assim? Como um drive-thru, e eu entendo que a parada também é um serviço que a gente está oferecendo para as pessoas têm que entender o horário. Sabe? A parada ambiental vai estar até 10 horas, o drive-thru vai estar até 10. É até 10 horas que a pessoa tem que deixar. Sinto muito. Às vezes dói meu coração, porque finalizou o drive-thru ambiental, a associação levou tudo, a pessoa chega, tipo assim, 2 minutos depois, eu falo, cara, se não entrega, não bebe. Acontece muito isso. Até indica os bebes, então. Só que assim, entender o processo. Em relação aos voluntários, eu lembro que no primeiro drive-thru ambiental nós tivemos 15 voluntários, mas porque foram 2 espaços no mesmo sábado, né? De João Batista e ali na Virgínia do Salles, né? Onde a gente continua até hoje.
Mas foram 15 voluntários. Depois ficavam 5, 6. Só que hoje em dia eu acho que não precisa de tudo isso. Sabe? Não precisa de tudo isso. Às vezes o voluntário fica lá sem fazer nada. Aí chega, aí almoça, aí almoça e tal. Precisa ir embora. Então, assim, não precisa. A gente já pegou isso na prática, né, Tom? Eu tenho o Thiago a Vitória estudou comigo na faculdade. Então ela não participa comigo desde o início. Ela demorou um pouquinho para participar. Mas desde que ela começou a participar, nunca mais ela parou. Só que agora ela é mãe de duas crianças, parou um tempo de ir, mas ela toda vez que eu preciso realmente da Vitória, a Vitória dá um jeito. Uhum. O Thiago começou com a gente há 2 anos na virada cultural. Foi na virada cultural. A gente montou um espaço do drive-thru ambiental. Esqueci. Putz, ali pela Alvorada, não sei o nome daquele. Campos Elísio? Não. A Juricaba? Planalto. Eu acho que é o Juricaba, Planalto. É por ali. Bairro da Paz? Eu acho que é Bairro da Paz. Não sei. Redenção. É no Hip Rap. Ali naquele Hip Rap onde tem o Hip Art. Lá no Hip Art Reusa. No na Reusa. minha casa. Pois é, lá. Dele. Onde é que é aquilo? É Redenção. Pois é, Redenção. Então, foi lá, eles têm um PEB. A FAS entregou um PEB lá pra eles e tal. E a gente recebeu. A gente achou que não fosse receber tanta coisa. E o Thiago ficou naquele PEB, porque eu tinha outras coisas. Eu acho que naquele dia... no dia da virada cultural, foi aniversário do Drive-Thru Ambiental também. E no aniversário do Drive-Thru Ambiental estava tendo uma feira de empreendedores, além do Drive-Thru Ambiental, naquele posto que estava desativado, ali em Virgínio Salles. Então eu fiquei lá. Qual é o lance daquele posto mesmo aí? Às vezes ele funciona, às vezes não. Não, é briga de cachorro grande. É mesmo? É briga de cachorro grande. Só que hoje é pra gente falar de reciclagem. Depois a gente marca só pra fofoca. Fofoca tem muito. Aqui vai ter... Eu acho que do post a gente passa uns 20 minutos aí. Se não for. Mas aí desde sempre o Thiago tá comigo. Foram poucas as vezes que o Thiago realmente não deu pra ele ir, sabe? Mas o Thiago, até dia de semana, quando precisa de alguma coisa, o Thiago, ele é nosso gestor de comunicação, né? O Thiago já formou na faculdade? Ele é o fã, né, amigo? O fã é complicado. Não falam muita coisa. Qual é o curso dele? Jornalismo. Olha que legal. A gente já falou aqui do drive-thru. A gente falou que isso cresceu dentro da questão do Limpa Brasil, né? Por conta do Dia da Limpeza Mundial. Antes da gente passar para a questão da ESG, está entrando agora como pesquisador, queria mandar um abraço aqui para Cláudia Dias. Ela está mandando uma mensagem. Só que não foi no Insta, ela mandou aqui no WhatsApp. Está gostando muito do programa. Querendo te saudar aí pelo teu trabalho. Segue a gente. Já fala qual é o Insta aí. Já coloca aí. Fala o teu Insta. Aqui embaixo. Drive-Thru Ambiental. Segue lá, gente. Pronto. E eu tentei marcar e não consegui. Tá trancado. Tu tá bloqueado. Tá bom. Não. Deus o livre. Então fala aí pra gente. Eu acho que tem que mudar lá alguma coisinha lá, mas não deu A pra marcar. configuração lá, pô. Manda. Ele não tá marcando o pessoal da família dele, né? Nosso avô? É. Não tá marcando a família. Inclusive, a gente tem que falar desse negócio de avô depois, tá? Fala pra gente o que é esse ESG que tu vai estar atuando como pesquisador nessa fundação e o que é essa fundação? Fala aí pra A gente. Fundação Paulo Feitosa, eu não sei falar muito a respeito da fundação, mas é uma fundação de pesquisa do ecossistema E depois tu fala disso daí pra gente. de biodiversidade. Perfeito. De biodiversidade. Então, ISG é um tema que está muito em alta, são práticas ISG. Geralmente não, ele é muito ligado a empresas, porque são práticas que as empresas têm que ter: ambiental, social e de governança. Ambiental fica muito claro o que é, social, o que a empresa está fazendo em relação ao impacto socioambiental na comunidade onde ela está inserida. Uhum. E a governança é como os agentes responsáveis pela empresa, todo mundo, desde os stakeholders até o pessoal chão de fábrica, que a gente chama dessas grandes empresas, né? Principalmente distrito, como eles estão lidando em relação ao conceito, sabe? Se é só uma coisa greenwashing ou se realmente eles estão focados nesse processo. Então, o ESG é transformar todas essas práticas dentro das empresas, porque assim as empresas ficam melhores vistas,
para investidores, para clientes finais, Perfeito. para clientes que nem eram clientes deles, mas vão virar clientes deles porque estão fazendo algo e estão mostrando aquilo, sabe? Entendi. Mas é uma coisa mais tipo assim, documental. Eles precisam de documentos. O lance do drive-thru ambiental para empresas que não tem nada a ver com o FF é que para as empresas mostrarem para a sociedade o impacto socioambiental que elas estão fazendo, para chamar mais clientes, para dizer que tem aquele selo verde, aquela preocupação. Para mostrar, olha só, ambiente. eu sou do Amazonas, estou em Manaus e eu tenho responsabilidade, sabe? Eu costumo falar, a empresa, aquilo não pode nem ser o segmento dela, mas ela tem um espaço de entrega para os clientes das outras empresas clientes que nem consomem o produto dela. Ela tem um espaço para as pessoas entregarem, as pessoas vão conhecer, de repente elas vão entender a história daquela empresa em um minuto, sabe? Entendi. Então eu ia falar sobre isso. Em relação a alguma coisa, não posso falar já do... Pode Não, falar. tranquilo. Ao Paulo Feitosa é porque eu estou entrando agora em um projeto que é para que a gente vai transformar resíduos recicláveis de empresas do distrito. E a minha parte realmente porque eu não sou químico, sabe? Aí vai ter muito isso de transformar, sabe? Transformar aqueles resíduos para, sabe, em um subproduto para as pessoas, sabe? É uma coisa, é muito grande esse projeto. E eu tô Já é o lance da manufatura, já. Né? E eu tô no processo da humanização do projeto, sabe, né? Porque eu sou muito ESG na prática, sabe? Eu não sou a pessoa que vai falar um texto bonitinho, sabe? Eu não sou. Tu é o cara da ação, cara, que nem a gente. Eu sou a pessoa que vou falar, cara... Vai lá e faz acontecer, né? Então eu sou o cara que vai criar a apresentação ESG para as empresas, falando a linguagem do stakeholder, sabe? Aquela pessoa, do dono da empresa. Stakeholders são os parceiros. Né? Do stakeholder, sabe? Da galera da alta cúpula. E a mesma apresentação eu consiga aplicar para o chão de fábrica, sabe? Para aquela galera que não tem a mesma linguagem e tudo mais, mas a mesma apresentação. A minha função, uma delas é essa daí. Vai adaptando, né? De acordo com o público. Falar de acordo com... porque assim, o drive-thru a gente acredita muito que a gente só consegue mudar se a gente falar a linguagem que a pessoa entenda. Sim. Sabe? Então a gente tem que falar 10 linguagens diferentes, a gente fala as 10 linguagens diferentes. Porque não adianta tu falar bonitinho, da mesma forma que tu vai falar pro dono, pro dono da fundação da rede, nem da fundação, pro dono da Rede Globo, pro dono da Coca-Cola, pro dono de grandes empresas, não é a mesma forma que tu vai falar para pessoa que está muito abaixo dela, entendeu? Assim, não estou julgando ninguém, mas assim, falando de hierarquias. Você tem que falar... Camada social, vamos dizer assim. E assim, provar que você consegue falar o mesmo assunto, você consegue fazer as pessoas entenderem do mesmo assunto sem ser aquela coisa chata. Sim. É isso. Cara, tem algumas coisas que eu quero te perguntar aqui, bora ver se vai dar tempo bora de responder. Senão a gente marca o ponto 2. Com certeza. Mano, como foi que surgiu, começou... Eu lembro que tem alguns pontos específicos que tu faz o drive-thru ambiental, que é no Impact Hub, que é na Sanitec. Eu lembro que tu fez durante um tempo no Construtora Capital, né? Que teve um dia que eu tava lá, que choveu pra caramba. Né? Então, como que foi conseguir esses parceiros? O drive-thru ambiental, ele não monetiza com a venda de resíduos. Tudo que a gente recebe, quer dizer, quase tudo, porque a gente dá uma olhadinha lá, se algumas voluntários quiserem alguma coisa, se eu gostar de alguma coisa, eu pego para mim, mas quase que tudo, reciclável é tudo entregue para associações, que a gente fala de ressignificáveis, né? Mas tudo é entregue para associações. O drive-thru ambiental, como startup, como ideia de ganhar negócio, veio quando eu participei do Bemolton. No Bemolton, eles falaram muito sobre as ODS, eu nunca tinha ouvido falar de ODS. Aí eu falei, caramba, tá aí uma coisa para eu falar. É o que o drive-thru ambiental quer. Porque eu sabia que eu queria focar em empresas. Tanto é que desde o primeiro drive-thru ambiental, a gente tem apoio financeiro. A gente tem parceiros. O primeiro drive-thru ambiental, quem patrocinou o drive-thru foi a Bemol. Entendeu? Então, a partir daí, no mês seguinte, já entrou a Sanitec, o pessoal da maçonaria. Então, assim, a gente
mostra para as empresas o valor de ter uma ação, para ela chamar dela, com a gente organizando tudo, elas pagam a cota para a gente mensal e a gente faz... Esse é o teu modelo de negócio, né? Esse é o meu modelo de negócio. Então, assim, a gente não... Resíduo é tudo entregue para associações de catadores e a gente foca realmente em empresas, sabe? As empresas precisam disso hoje em dia. E tem muita empresa que pergunta, Thiago, é porque eu preciso da ISO 14001. Preciso fazer reciclagem. Eu falei, bora, mas não é só assim, não. Bora. Contrapartida, né? Mas, assim, acho que as vezes que eu mais participei foi no Impact Hub, que para mim é um lugar maravilhoso, que eu gosto sempre que é possível, eu tô no Impact Hub, é maravilhoso. Os meninos já foram lá. Não. Ali no V8, ali passando um pouco, daqui pra passando um pouco do TCE. Só passa na frente. Né? Não, se for do outro lado, é antes não, do TCE. daqui pra lá, daqui pra lá. Né, onde a gente tá hoje aqui. E como que foi a negociação lá no Impact Hub? Eu sou membro do Impact Hub desde muito tempo. Né? O Impact Hub tem 10 anos. Já completou 10 anos agora. Já completou 10 anos. E aí eu fui conversando. O Impact, aí assim, o Impact Hub, ele oferece, um dos serviços que ele oferece, quando ele vai apresentar o Impact Hub pro cliente potencial, ele fala da logística reversa, porque eles têm lá o cesto de recicláveis e o cesto de rejeito. Então, todos os recicláveis que é gerado pelos membros do Impact Hub ficam armazenados. E esse resíduo, depois, a gente é retirado pelo drive-thru ambiental em uma ação do drive-thru ambiental. Então, não tem nenhuma contrapartida para ente financeiro. Eles só realmente estão servindo o espaço para a gente. Até porque é um sábado. No sábado, eles precisam ter uma pessoa... Sim. O financeiro que eles gastam realmente é isso. Colocar uma pessoa lá, porque a gente precisa da parte de cima, com os banheiros e o porão deles. Então, eu já fui lá. Tenebroso, né? Tenebroso, né? Não, tem a parte de porão, tem um buraco lá, assim, que é tampado. Nossa senhora, que é uma... Dá medo, cara, dá medo. Mas assim, Thiago, agora passou o mês de junho, né, o mês do meio ambiente, e nós fizemos muitas palestras, né? E eu queria perguntar a ti, como que foi o primeiro convite para a palestra? Né? Tu lembra qual foi a ocasião? Tu que saiu da educação física para falar de resíduos, cara? E sabe o que é engraçado? Eu não falava bem. Não? Eu não falava bem. Cara, na época da educação física, eu não falava bem. Cara, eu trabalhava literalmente com o corpo. Não era prostituto, mas eu trabalhava com o corpo. eu não precisava falar sobre nenhum assunto, sabe, estrondoso. E eu, querendo ou não, eu era envergonhado, sabe? Eu era nervoso. Mas era dançarino, né? Mas era dançarino, mas eu não precisava falar. Mas tem que ter... Não precisava falar. Não precisava falar. A gente quebrou no argumento. Não, mas não é isso. Ele falou sobre ter vergonha. O jogo corporal já era linguagem nesse momento. Porque assim, a minha vergonha, ela aparecia quando eu precisava estar lá sozinho. Entendeu? Vou falar para pessoas. Entendeu? Falava muito, não falava. Foi na administração que a minha professora Silvia começou, sabe, eu comecei a falar mais, e aí eu entendi que, cara, quando a gente fala de um assunto que a gente domina, a gente fala vai assim, embora. a gente vai. E se a gente não souber, a gente fala de uma forma que com certeza vai ser verdade. Entendeu? A pessoa nem vai ir atrás, mas tô brincando, gente, eu falo tudo que eu tô falando, eu sei. Mas é isso, assim, a primeira palestra que eu participei. Tu foi convidado, poxa, queria que o Thiaguinho do Drive-Thru Ambiental viesse aqui e tal. Pois é, mas olha, só faz 5 anos, hein? Eu acho que só foi faz no 5 Senac. anos. Só faz 5 anos que tem. Senac. Eu acho que foi no Senac através da professora Silvia e do professor Eric. Foi lá pro Senac, que é do profissionalizante, né? Do centro ou do Cidade Nova? Do centro. Aí foi a primeira vez que eu participei, assim, cara, auditório cheio. Eu falei, caraca. Foi a partir dali. Mas agora eu já falo para 300 pessoas fácil. Aí eu tava agora recente com uma escola que é militar. Quem já foi em escola militar agora já viu aqueles auditórios? É massa, auditório muito bom. Cheio de jovem. E assim, falar de manhã e falar de tarde, sabe? Almoço na escola e falar de manhã e falar de tarde. Sim. E o pior é falar para jovens, na idade que eles, cara, deixar aquelas crianças, aqueles jovens focados no que a gente tá falando, sabe? Então, o primeiro foi Sesc, certeza. Senac.
Mas aí tu lembra como que tu se sentiu? Porque, pô, eu tô fazendo... Tu, sei lá, você pensou, pô, as pessoas estão reconhecendo o meu trabalho, estão reconhecendo o drive-thru. Não sei, deu um insight, pô, eu tô fazendo algo aqui significativo verdadeiramente e as pessoas estão conhecendo mais sobre a coleta de resíduos. Na primeira vez que eu falei, eu confessar que eu não senti muito, eu senti muito nervoso, sabe? A partir da segunda vez que eu fui dar palestra, que eu fui conversar com jovens, com pessoas universitárias, enfim, eu senti, olha só, olha onde é que eu tô. Eu tô num lugar que eu falar que eu não me imaginava, vou estar mentindo, sabe? Uhum. Mas estou num lugar que não pensava estar tão em breve, né? Tão rápido. Não, que eu não pensava que assim, eu nem pensava, eu queria, mas eu não pensava, tá? Mas eu senti que ali, cara, quando eu entendi que o drive-thru ambiental era um conceito, realmente foi aí que, sabe, todo o meu, sabe, a minha estrutura, tudo meu mudou quando eu entendi, caramba, eu vou mudar a vida de pessoas, eu vou mudar a vida de uma sociedade com um conceito. Não é um conceito que não existia, só é um conceito organizado, sabe? Só é falar sobre resíduos sólidos, e quando eu tô falando de resíduos sólidos, nesse momento é realmente tudo que não faz mais sentido e entregar no mesmo espaço. Então, quando eu entendi que o cara que tava com o conceito, tava com a faca e queijo na mão, eu fui atrás de um presunto e um queijo coalho, sabe? Para colocar dentro dele. Mas realmente, toda vez que eu vou falar a respeito de sustentabilidade, do drive-thru ambiental, sobre impacto, eu sinto que realmente eu tô no lugar que eu deveria estar, sabe? Então eu fui no militar. Sabe aqueles que eu só sabia que existia em filme? Que as turmas... Tem as turmas mega inteligentes, que elas viajam para competição. Eu fui palestrar, pronto. Foi a primeira vez que eu percebi, caramba, não sei do que eu tô falando. Foi quando eu fui ministrar no militar. Para duas turmas, sendo que essas duas turmas é uma só que elas estavam ali para se degladiar, sabe? Elas passam um mês estudando o assunto, aí depois chega lá para falar sobre o assunto. Cara, eles não deram um pio o tempo todo, não deram um pio porque estava ruim. Porque realmente eles estavam prestando atenção. Agora, no final, fui bombardeado. Eu falei, caramba, gente, bora. Então, naquele momento, eu falei, caramba, aí, ó. Eu nasci para fazer isso. Que legal. Pô, bacana. Eu lembro que agora, em junho passou, nós fizemos algumas palestras lá na SBAM. E eu coloquei o Felipe para palestrar, né? Eu nunca tinha palestrado nada de meio ambiente, né? Foi a primeira vez. E aí, como que foi lá, Felipe, tua experiência falando? Foi interessante. Eu dei uma estudada que foi diferente, como aconteceu aqui. Da primeira vez que a gente foi falar sobre o podcast, foi numa experiência que a gente fez 1 ano antes. Daí ele falou, mano, eu vou iniciar o podcast, vamos lá? A situação da parada ambiental vai para um outro nível. Eu falei, vamos. Quando é mais tarde, é hoje. Mas a gente vai falar de quê? A gente vai lá conversar, vamos falar sobre as ações que a gente vem fazendo. Aí eu parei aqui na frente, não foi, Tom? Falei, bicho, esse Tom é doido, que o Tom é doido, né? Uma característica aí que se destaca é um doido do bem. Aí eu tava sentado lá no carro, falei... Fala sobre os 4 R's. Falei, vamos falar sobre os 4 R's, Tom. Aí beleza, aí eu comecei a dar uma verificada assim, quando eu vi só na porta do carro, na janela. Eu falei, pô, perdi. Era eles, bora? Começou. E aí eu desenrolei tranquilo. Então, essa conversa aqui com o tema que eu posso ler, ter tido o conhecimento 5 minutos atrás, eu desenrolo bem tranquilo. Agora lá, eu me preparei, eu fui fazer uns slides, mas mesmo assim ainda fiquei levemente nervoso. Então, a gente dividiu, eu fiz uma introdução, a gente estava falando sobre as ODS, e depois eu entrei no tema, falando dos 4 R's, depois ele foi lá e desenrolou tranquilo. E ele me surpreendeu bastante. Porque a gente já desenrolou... Não, porque a gente já desenrolou atividades de várias formas. Quando a gente estava na UFAM, por exemplo, eu vim do movimento estudantil na UFAM, e a gente foi fundar centros acadêmicos, diretórios regionais no interior. Então, a gente fez a nossa primeira conversa com as turmas, e foi em Taquatiara, né? Taquatiara. Lá a gente fundou centros acadêmicos e foi conversando, e o Tom, ele pega tudo rápido, assim, pá, pegou. Ele já ia na sala e já comandava tudinho. Então,
Essa experiência foi bacana, porque na convivência ele já desenrolou a questão do movimento estudantil, tanto que ele foi fazer isso sozinho. Não, ele foi acompanhado de uma companheira nossa lá em Parintins. Foi com o Paulo também? Paulo foi também. Foi ele, o Paulo e a Catarina. 3 gigantes. E daí o cara desenrolou. Essa experiência na SBAN, eu fiquei um pouco nervoso. E eu sou egresso da SBAN, finalizei pedagogia lá. E topei com a turma, com algumas pessoas que haviam estudado, haviam dividido a sala algumas vezes, com algumas professoras. Ali eu me senti mais à vontade, mas mesmo assim, ainda fiquei um pouco nervoso. Só que eu gostei daquilo. Eu gosto de falar. Né? Meu Deus, é muito bom. Cara. É bom porque a gente... Palestrar é muito bom, cara. Quando a gente vai conversando e vai ficando tranquilo, parece que a gente está sentado aqui numa mesinha, tomando um café, tomando um chazinho e vai embora, né? Então, realmente, foi uma experiência que eu quero repetir mais e mais e mais vezes. Vai ter mais. Mano, Festival da Cunhã, cara. Putz, a gente tem que falar muito rápido, né? Tem porque... Então, vai dar parte 2. Deixa eu introduzir aqui. Eu lembro que começou todo o marketing, né, do Festival da Cunhã, e quando eu fui ver lá quem que vai fazer a parte do ICG, da coleta, vi lá a Drive-Thru Ambiental. Falei, pô, Thiaguinho fez uma boa parceria. E já vi os teus vídeos, as fotos, de como foi lá. Conta como foi essa experiência. O Drive-Thru Ambiental, ele tem alguns cases que a gente chama, né? Que é o Drive-Thru Ambiental, que são quando a gente vai vender, né? Tem um Drive-Thru Ambiental, tem as palestras, tem assessorias para implementação do conceito repensar a sustentabilidade. A gente tem os brechó sociais, que são dentro das empresas, e tem a gestão humanizada de resíduos em eventos. Gestão humanizada de resíduos, Drive-Thru Ambiental, gestão humanizada de resíduos em eventos, o que a gente já trabalha há algum tempo. Esse ano eu já estava pensando que a gente vai, não vou falar sobre, mas a gente vai estar... Se segura. Tem que, primeiro fechar, né? Eu já estava pensando, quer dizer, ano passado a gente participou de um evento muito grande, que foi ali no Largo São Sebastião, local. E lá eu falei, caramba, gente, eu quero montar um espaço grande, sabe? Que as pessoas entendam o que está acontecendo, sabe? Que elas participem, que tenham a vontade de conhecer. Aí eu montei o Ecozone, o Espaço Ecozone. O Espaço Ecozone é um espaço para eventos, que exclusivamente são eventos, resíduos pós-consumo gerados no evento. Não é um Drive-Thru Ambiental que as pessoas vão levar resíduo de casa, não. É resíduo reciclável de responsabilidade do evento. Aí eu falei, caramba, aí eu montei e tal. Aí a gente já participou de grandes eventos, a gente participou do Só Tem Brega, participando de grandes eventos. A gente tem uma parceira que é a MIB Eventos, que ela contrata a gente para festas privadas. A MIB Eventos, MIB Eventos. E a gente já fez essa gestão, sabe, tímida na UFAM, em eventos da UFAM. Só que o Festival da Cunhã foi uma coisa, cara, 30 mil pessoas. Uma loucura, né? 30 mil pessoas em um dia só. A gente tinha atingido 5 mil pessoas em 4 dias. Então era uma estrutura toda, sabe? Era uma coisa complexa. Eu falei, caramba, mas se é para fazer, vamos fazer. E a Cunhã é uma Cunhã de impacto, sabe? Ela é uma Cunhã de impacto na arena. Ela é uma Cunhã de impacto no BBB, ela é Cunhã de impacto realmente em tudo que ela faz. E assim, o impacto dela, quando ela pensa no social, é gigantesco. Sabe? Ela nunca quer ganhar nada sozinha. Ela pensa em como ela pode ajudar as pessoas. Aí o Bernard da Pump, que inclusive a gente conseguiu estreitar esses laços, né? Ele me procurou no Instagram. Se bem que toda vez eu mando alguma coisa do Drive-Thru Ambiental para ele, então assim. E ele já foi parceiro do Drive-Thru Ambiental nas 3 primeiras edições. A gente montava o espaço Drive-Thru Ambiental lá na frente da Pump. Então, assim, eles numa conversa, não sei como chegou, mas chegou no ponto de que ela queria fazer a gestão. E assim, não sei como, realmente, não sei falar, não sei como, também nem imagino como foi, mas quer dizer, imagino. Mas ela quis, eu tive uma reunião com ela, eu acho que ele falou para ela, olha só, tem esse cara aqui que faz desse jeito, ela falou, quero. A gente fez uma reunião, eu expliquei para ela, ela falou, Thiago, eu já vi
já vi umas coisas no Instagram, até tô seguindo vocês e tal. Adorei. Aí expliquei para ela tudo certinho como ia finalizar, qual seria o resultado dos resíduos no final do evento, sabe? Que não seria para lixo, seria direcionado para pessoas que estariam trabalhando no evento fazendo essa história. Ela falou, Bernard, só assinar um contrato. Eu quero. E assim, como eu falei mais cedo para vocês, e foi assim, apesar de ser 30 mil pessoas, eu quase tenho um treco quando eu cheguei lá de manhã cedo para olhar, sabe, para aquilo tudo. Eu falei, gente do céu. Caramba. Eu vou conseguir. Cara, não teve muito estresse, até porque a gente sempre trabalha com associações de catadores. Principalmente quando é pago, sabe? Eu monto equipe, porque assim, a associação de catadores já tem o caminhão dela. Então ela já vai fazer a retirada dos resíduos para ela, entendeu? Já vai direto, né? Então já vai Isso é direto para perfeito, ela, né? sabe? Então, oi? Se uma ação for feita no sábado mesmo já vai pra... No sábado mesmo. Terminou a ação, meia hora antes eles já estão lá. No máximo 3 horas. Mas eles chegam. Mas assim, aí eu entendi. E foi bem fácil. Foi bem fácil. E foi um evento que eu falei, cara, toda vez eu meto muito, sabe, arregaço a manga e voo. Cara, fica pingando só. Só que nesse evento eu falei, não. Nesse evento eu só vou juntar uma garrafinha, uma latinha, se tiver aqui, ó. Se eu pegar assim, eu não vou. Desse daqui eu realmente só vou delegar. Era eu, aí embaixo de mim tava o Thiago, a Vitória, o Erba, que é um outro parceiro nosso, do Drive Mental, e as duas pessoas, o presidente e a vice-presidente da Associação de Catadores. Aí embaixo de cada um tinham 10 pessoas. Entendeu? Então, tipo assim, as pessoas falavam com eles e eles falavam para mim quando tinham que fazer, porque eles sabiam de tudo que era para fazer. Então foi muito tranquilo. Tanto é que no final do evento, assim, 5h30 da manhã, eu fui lá pro mesmo lugar, no outro dia, que de manhã eu vi, chorei um pouco, me emocionei, sabe? Porque apesar de eu não ter juntado resíduo nenhum, sabe? Foi minha mão, sabe? Foi minha ideia, sabe? Foi a minha organização. Tanto é que, cara, o que me deixou mais emocionado foi, caraca, ver que você via papel, você via, sabe, coisas que não eram recicláveis, sabe, que estavam contaminadas assim. Não tinha garrafinha de plástico, sabe? Não tinha garrafinha, não tinha nada. Tanto é que o administrador lá do Vasco, da Arena, entrou em contato, me chamou depois, foi lá de madrugada, falou, Thiago, vai vir coisa boa aí. Legal. Então, assim, ele percebeu, sabe? Então, o Festival da Cunhã realmente foi para validar todo o nosso trabalho, sabe? Com o Espaço Ecozone. Então, a gente tem um espaço, a gente monta uma tenda. Perfeito. Que todos os resíduos que são gerados lá, os catadores vão... Tipo assim, os catadores não, os park-getters que a gente chama, eles vão catando, sabe? Não tem lixo no chão. Sabe? Então, e pegam tudo e levam lá para o espaço. A gente tem um amassador de latinha que a gente coloca no espaço também, que as pessoas amassam. Muito top. Amassador de latinha. E também, porque assim, reduz o volume. É muito mais fácil, muito mais prático. E a gente desenvolveu um filetador de garrafa PET. E o filetador de garrafa PET, olha que legal. Nós estamos parceiros de uma empresa de impressão 3D. Que a gente está maravilhoso. Nós estamos transformando a garrafa PET em filamento para impressão 3D. Porque tem um dos tipos de filamento que é o PETG. Então a gente fileta a garrafa PET, coloca numa máquina extrusora que transforma no filamentozinho e é impresso. Tanto é que o press kit que a gente vai fazer para Cunhã, que já está produzindo para Cunhã, porque fazia sentido entregar antes de festival, que ela não ia nem... É todo fabricado de PETG. Que show. Um divisor de águas aí do passado para o futuro agora do trabalho do Dive Tour. Muita gente fala que a garrafa PET é o problema, realmente ela está sendo um problema mundial, mas o que as pessoas estão fazendo a não ser reclamar? O grande problema é reclamar. Inclusive as empresas que são responsáveis de acordo com o acordo setorial das embalagens. Que são as empresas que produzem, as empresas que vendem, e até
por que não falar do cliente final que descarta em qualquer lugar? Então a garrafa, e sem contar que a garrafa PET, apesar de ser um problema, não vale quase nada, quer dizer, não vale nada. Tu imagina a galera juntar uma tonelada de garrafa PET. Imagina o volume disso. O volume disso. Tudo bem que os catadores, as associações, eles filetam, ou trituram, ou então prensam. Mas até juntar tudo isso para ganhar 70 centavos no quilo, tá entendendo? Então, assim, é um processo que as pessoas têm que entender que realmente, olha só, e entender que a gente tem que chamar a atenção também dos fabricantes. Mas não é falar, vou parar de consumir, não. Não dá certo fazer, vou parar de consumir. Não, cara, é chamar a atenção de uma outra forma, sabe? Realmente encher o saco para reciclar, sabe? Mas a gente quer ver o resultado disso. Uhum. Então, e assim, a filetar a garrafa PET é muito legal. Você coloca... E detalhe, o filetador é fabricado com PETG também. Ele é impresso na 3D. Caramba, muito legal. Cara, a gente tá tão legal, mas a gente tá chegando ao fim. Cara, tem que vir de novo. Outra oportunidade, a gente vai marcar aí pra te voltar pra ter parte 2. Semana que vem a gente tá aqui pra não esquecer nada que a gente falou. Ou então, quando eu vier aqui, vocês vão ter que assistir. E, mano, quero te agradecer por ter vindo aqui. Drive-thru Ambiental é maravilhoso. Eu quero que cada dia mais cresça aí, junto com vocês, nos seus parceiros, né, os parquistas, né, e vamos voltar mais uma vez. Eu queria que os meninos fizessem a declaração final deles aí pra gente encerrar, tá? E poder já anotar aqui na nossa agenda qual vai ser o dia que vai voltar aqui. Semana que vem já tem convidado, né? Senão... Na próxima semana. Olha aí. Meus agradecimentos também ao Thiaguinho pelo grandioso projeto que é o Drive-thru Ambiental. Confesso que aprendi muito também, observando todo o trabalho que é bem realizado pelo projeto, né? E que, como o próprio Tom disse, né? Que é o avô da parada ambiental. Avô né? da parada ambiental. Avô da parada ambiental. A gente aprendeu muito, eu particularmente também, assim como o Tom, até mesmo você, Thiago, eu que sou formado em pedagogia, tive 6 meses estudando educação ambiental, né? Não tenho pós-graduação na área, mas tudo que eu, nesses 2 anos, vivenciando a parada ambiental, muitas das coisas eu aprendi na prática, né? Acredito que você estando na prática, vendo as coisas acontecendo, você aprende mais rápido, né? E foi essa vivência que eu tive justamente realizando esse trabalho da parada ambiental e tendo o drive-thru também como um espelho também para aprendizado. Então, é isso, muito obrigado e pode estar sempre contando conosco também. Thiago, deixa um recado pro pessoal aí, convidando para conhecer o Parada Ambiental, o Drive-thru Ambiental. Deixa um recado para a galera aí, Instagram, os contatos, está aberto aí. Beleza. Gente, boa noite. Eu sou o Thiaguinho. Gente, segue a gente no Instagram, @Drive-thru Ambiental. O nosso telefone para contato, nosso WhatsApp, na verdade, é 92994227900. Segue a gente no Instagram. Qualquer dúvida, manda pra gente. Se tiver longe, tem a parada ambiental. Então, assim, lembrando, ninguém aqui é... Como é que se diz? Adversário. Nós estamos juntos para complementar um processo e facilitar a vida de vocês. Então, lembra, tudo que não te faz mais sentido, entrega pra gente e pra parada ambiental. E vem, participe. Seja a diferença que tu quer ver no mundo. Reforça de novo aí o que vai ter sábado. Sábado, dia 5 de julho, de 14 às 20 horas, aqui no Parque dos Bilhares vai ter o Festival Amazônico. E o Drive-thru vai estar lá com espaço de entrega. Inclusive vai ter Márcia Novo, vem participar. Legal. Recebendo tudo que não faz mais sentido para vocês. Vamos lá, Felipe. Tem a mensagem do Pix. A minha mensagem está aqui guardadinha de fechamento. Passa a mensagem aí do Pix Solidário. Verdade. Pessoal, para vocês que estão nos acompanhando, a parada ambiental, ela também está nesse momento aí para manter no ar o Parada Cast. A gente conta também com o apoio de vocês. Nós temos um famoso Pix Solidário. Você que queira nos ajudar a continuar com esse projeto,
paradaambiental@gmail.com. Repete. paradaambiental@gmail.com. Esse é o Pix da Parada Ambiental. Você que gosta bastante desse nosso trabalho, você quer que continue, que a gente realize, né, essas atividades, pode contar conosco, dando essa força, dando essa ajuda através do nosso Pix. Bom? Obrigado. É isso aí. Isso Pode aí. mandar, né? Então, vamos finalizando mais um Parada Cast. Eu quero dizer para você sobre uma situação que foi falada aqui, sobre fazer as coisas por amor. Hoje em dia é difícil nós vermos pessoas que fazem as coisas por amor, até mesmo porque não tem almoço grátis, até mesmo porque tudo gera um custo. E eu reforço, não faça as coisas por amor, faça o que você tem que fazer com amor. Porque se você coloca amor no que você está fazendo, você tem um retorno diário da ocitocina, não é isso? A sua dose diária de ocitocina, você colocando amor em tudo que você faz, colocando amor dando um bom dia, colocando amor no atendimento ao público, colocando amor abrindo a porta de um carro, abrindo a porta de algum local para alguma outra pessoa adentrar, agradecendo por algum gesto de bondade, faça tudo o que tiver com fazer, que você tiver que fazer com amor. Esse é o recado que eu deixo para você hoje. Um forte abraço, muito obrigado. Parada Cast, Parada Ambiental, faça parte dessa parada. Valeu, pessoal.